Bom dia, amigos, amigas, queridos. A paz do Senhor para vocês. Que todos estejam, na paz do Senhor nesta tarde que o Senhor tem nos preparado. Eu estou aqui em casa na companhia do Fabinho, na companhia da minha mamãe. E nós estamos aqui fazendo uma reflexão sobre a palavra de Deus, é claro, Estamos aproveitando aqui esse momento que estamos todos juntos em casa para meditar na palavra do Senhor, para lembrar das promessas dele, da grandeza dele. Amém? E aí o Senhor tem colocado no meu coração de trazer uma mensagem para os meus amigos, meus colegas aí das redes sociais, da internet, que é sempre muito edificante e precioso, que nós meditemos na palavra do Senhor. E o Senhor colocou no meu coração para trazer neste momento uma palavra de confiança e de esperança. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 37 e no versículo 23. Enquanto você abre sua Bíblia aí, no capítulo 20, Gênesis 37, no versículo 23, eu vou dar uma contextualizada da situação. Jacó tinha 12 filhos e José era o mais novo. Jacó, quando nasceu José, ele já tinha uma idade mais avançada. Então, para ele, José era um filho especial, o filho do coração, porque ele era o caçula e ele já tinha nascido quando ele já era um homem mais experiente e que, na minha concepção, já sabia amar mais, Porque quando o tempo passa, nós aprendemos a amar mais. E aí ele amava muito José. E ele fez uma túnica de várias cores para José. Uma túnica muito especial. E os irmãos de José viam o relacionamento de José com o pai dele e invejavam no coração deles. Porque José também era muito próximo de seu pai. Era recíproca, aquele relacionamento era recíproco. Então os irmãos dele ficavam bravos, magoados. Mas Jacó confiava também muito em José. E um dia os irmãos de José estavam pastoreando no campo e Jacó pediu para que José fosse lá ver como é que estava o trabalho de seus irmãos. E José foi, mas os irmãos dele, quando ouviram ao longe, tramaram contra ele, tramaram tirar a vida dele. Mas um de seus irmãos não consentiu, foi contra. Então aconteceu, aí diz assim, a palavra de Deus diz assim no versículo 23. E aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, e iam levar isso para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Então José, ele prosperava no seu relacionamento com seu pai, ele era amado por seu pai. E ele era obediente, ele era feliz em obedecer ao seu pai. Ele era diferente, portanto, dos seus irmãos. Mas os seus irmãos o invejaram, o venderam. Ele chegou no Egito como escravo e foi vendido para Potifar, o capitão da guarda de Faraó. Então, Deus cuidou dele. Deus cuidou dele ao ponto de que ele foi vendido para uma das principais autoridades do Egito, o capitão da guarda de Faraó. E, novamente, José prosperou. José prosperou no Egito. Ele ganhou a confiança do seu senhor, o Potifar,
E ele passou então a administrar todos os bens do seu senhor. Ele administrava todos os bens do capitão da guarda do faraó. Então era um homem já também importante, prosperou no Egito. Porque ele tinha paz, porque ele passava confiança. Provavelmente a confiança que ele tinha em Deus. E aí, acontece que ele foi provado mais uma vez. Acontece que a mulher de Potifar se interessou por José. Ele era um jovem atraente, um jovem bonito. E a mulher de Potifar se interessou por ele ao extremo de tentar conquistá-lo. Mas José temia ao seu Deus. Ele falou: por que faria isso com o meu Deus? Porém, uma mulher rejeitada, que não teme ao Senhor, sem escrúpulos, acostumada a ter tudo que ela queria. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 39, versículo 11. Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estavam ali. Então ele foi um dia até a casa de Potifar para cumprir as suas tarefas e não tinha ninguém, só a mulher de Potifar. E ela pegou-lhe pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, e saiu para fora. Por que José conseguiu resistir mesmo naquela situação em que ele podia pensar que é melhor eu ficar logo, porque senão pode ser pior? Porque ele confiava em Deus, porque ele temia a Deus. Ele não queria entristecer, romper o seu relacionamento com Deus. E ela pôs a sua veste perto de si até que seu senhor veio à casa, Potifar. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. Acusou então até o seu esposo de ter trazido o José para casa. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo conforme essas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos estavam. Assim esteve ali no cárcere José. Então vejam que José prosperava em seu relacionamento com seu pai, foi vendido como escravo, prosperou na sua primeira estadia ali no Egito, porém foi acusado, foi caluniado e agora está preso. Acontece que José tinha um segredo. O segredo de José, por causa do segredo de José, ele prosperou também no cárcere. Acontece que o carcereiro mor entregou todos os presos na mão de José. José mais uma vez obteve êxito e passou então a cuidar dos presos. Mais uma vez ele conquistou uma posição de confiança. E aí nós nos perguntamos: um homem vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, entristecido, separado do seu pai que ele amava, e depois acusado, caluniado, como é que ele consegue assim? Era para ele estar triste, amargurado, rancoroso. Como é que ele consegue se sobressair de todas essas situações? Qual que é o segredo de José? E aí nós vemos que o segredo de José, aqui no capítulo 40, no versículo 7. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Capítulo 40, no versículo 7, nós vemos uma situação assim, ó. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? O que nós vemos aqui é um homem injustiçado, traído, vendido, separado do seu pai, caluniado, se preocupando com a tristeza alheia. Então vejam, isso mostra que ele tinha paz, ele estava em paz.
Porque se ele tivesse ali rancoroso, amargurado, vingativo, ele não ia ter tempo para observar a tristeza dos seus colegas de cárcere, né? Então nós vemos então o quê? Ele tinha paz porque ele tinha confiança. E ele, por ter paz e confiança, ele tinha empatia pelas pessoas que o cercavam. E dessa forma ele conquistava a todos. Ele observou a tristeza dos seus colegas e interviu. Ele quis saber o que estava acontecendo. Então, através da empatia dele, da paz que ele tinha, a confiança de que ele não estava sozinho, o temor ao Deus que ele servia, o Senhor usou ele para revelar os sonhos daqueles eunucos. Eles estavam preocupados e o Senhor deu a revelação dos sonhos para José. E aí José falou para eles que em alguns dias um deles morreria e o outro voltaria aos serviços ao lado de Faraó. E eles ficaram esperando então aquilo acontecer. E José falou para um deles: olha, quando você estiver lá do lado de Faraó, lembre-se de mim. Mas ele não lembrou. Ele esqueceu de José. Acontece que 2 anos depois, Faraó também teve um sonho. Faraó teve 2 sonhos. E aí ele chamou seus adivinhadores, chamou seus sábios e não havia quem o interpretasse. E aquele sonho estava o deixando perturbado. E aí o eunuco, vendo aquele movimento ali, ele lembrou-se de José. Porque é assim que Deus faz, né? 1000 dias, a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 dias. O que eu entendo com isso? Que agora nós estamos passando por uma situação perturbadora, uma situação difícil, uma situação triste, né? Muitas pessoas enlutadas, outros com medo, né? Mas um dia para ele é como 1000 dias. Então nós estamos vendo o agora, ele já viu o depois. Ele já viu o final dessa situação e a alegria que virá depois e as outras coisas que virão. Porque um dia para ele é como 1000 dias. E eu tenho uma experiência que me remete, a qual essa palavra me remete, que é quando nós perdemos nosso Tiago, meu sobrinho. Ele faleceu num acidente terrível, de repente, e foi uma tristeza muito grande. Até hoje né? Saudade, ausência, né? E foi muito difícil para nós. Mas ele faleceu em dezembro e nós estávamos sofrendo muito. E no final de janeiro eu engravidei de Fabinha. Os meses se passaram e Deus deu o Fábio para nós. Jamais substituiu, nem vai substituir o Tiago. A tristeza, a saudade ainda permanece pela falta dele. Mas naquele momento o Senhor nos consolou. Porque ao carregar um bebê recém-nascido, nós temos esperança. O sorriso de uma criança, nós podemos ver quando nós andamos na rua e encontramos uma mãe com um bebê. É inevitável, as pessoas sorriem para aquela cena, não é? E foi assim que Deus cuidou de nós. Então nós estávamos sofrendo com a perda do Tiago, mas Deus já estava preparando um consolo para nós, um conforto para nós, que foi o nascimento do Fabinho. Então nós somos limitados, mas o nosso Deus é grande. Um dia para ele é como 1000 dias. Ele vê ao final, ele vê lá na frente, ele tem tudo sob controle, ele não muda. Então Faraó chamou José e contou os seus sonhos para ele. E Deus deu a revelação para José, né? Aí nós lemos aqui no capítulo 41 de Gênesis, no versículo 16, olha a resposta de José para Faraó. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então ele imediatamente atribuiu a Deus aquele dom que ele tinha. Então ele revelou o sonho de Faraó. Ele falou para Faraó: haverá 7 anos de abundância no Egito e 7 anos de extrema fome. Ao passo que também deu a solução ali para aquela situação. Ele falou: então guardemos mantimentos
armazenemos recursos, administremos da melhor forma isso, para que nos 7 anos de fome tenhamos não só para nós, mas também para vender aos que necessitarem, aos países vizinhos. E foi o que aconteceu. Então, Deus tinha um projeto na vida de José. Deus tinha um projeto maravilhoso na vida de José. E ele não murmurou, ele esperou, ele confiou, ele teve paz, ele olhou em volta e ajudou quem ele pôde, mesmo diante de toda a injustiça que ele sofreu, a calúnia, ele teve paz, né? Então ele não se esqueceu em nenhum momento do Deus que ele tinha como amigo, não é? É isso que eu entendo dessa história de José. E aí nós podemos ler então agora o projeto de Deus na vida de José, uma parte do projeto de Deus na vida de José se cumprindo. Em Gênesis 41, no versículo 40, que vai falar assim: olha só o que Faraó falou para José: tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Então José se tornou governador do Egito, a mão direita de Faraó. É assim que Deus faz. É assim que ele faz. Então, Deus tem um projeto na vida de José, Deus tem um projeto na minha vida, Deus tem um projeto na sua vida. Deus está no controle. Nós vemos o hoje, ele já vê lá na frente. Nós temos que ter essa paz que ele nos dá. Amém? E aí eu tenho para dizer para você mais uma coisa muito especial. Além desse projeto particular que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, ele tem um projeto que é comum para toda a humanidade, que é o projeto da salvação. Esse projeto se iniciou com a visita de um certo anjo para Maria e disse a ela que ela conceberia um filho. E esse filho nasceu e se chamou Jesus. Andou nessa terra, fez milagres, ensinou o amor, resumiu os mandamentos em 2: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Depois ele foi à cruz do Calvário, mas ele levou sobre ele os nossos pecados. Amém? Para que eu e você sejamos salvos. Então, nós temos que nos aproximar desse Deus para que ele cumpra esse projeto maravilhoso na nossa vida. Aleluias, glória a Deus. E nós podemos ver esse projeto em João capítulo 14, versículo 1, que diz assim. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 14, versículo 1. A palavra do Senhor nos fala assim nesses versículos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, essa é a promessa do Senhor para minha vida, para a sua vida. Ele tem projetos particulares para cada um de nós. E eu quero viver os projetos de Deus para minha vida, porque eu sei que são grandiosos. E é isso que nós devemos fazer. Ficar na dispensação do Senhor para que se cumpram os projetos dele nas nossas vidas. Mas temos também que esperar, porque o projeto maior dele para a humanidade é o da salvação. Então que nós estejamos esperando, confiando, crendo. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Esse é o projeto grandioso que ele tem para cada um de nós. Então que nós possamos viver o projeto de Deus. Que nós possamos confiar nele, confiar no plano dele e saber que haja o que houver, ele tem o controle, tem o domínio, tem o poder. A palavra de Deus nos fala que nenhuma folha cai da árvore sem que o Senhor o permita. Então temos que crer, confiar e esperar, como José fez, prosperando em todas as áreas de sua vida. Amém? A palavra de Deus também diz em Abacuque,
que ainda que não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, vamos adorar, confiar, vamos consagrar as nossas vidas, crer e esperar nele, porque ele tem o domínio e o poder. Nós temos sim que seguir as orientações das nossas autoridades nesse momento, lavar as mãos abundantemente e sempre, evitar o contato físico, manter certa distância, ficar em casa. Vamos seguir todas essas orientações, porque toda autoridade é instituída por Deus e essa é a orientação das nossas autoridades. Fiquemos em casa, cuidemos mais ainda dos idosos, das crianças. Vamos seguir todo esse protocolo porque é o que tem que ser feito. Mas espiritualmente nós temos que saber que o Senhor tem o controle. Espiritualmente nós temos que manter esse contato com o nosso Deus. Se nós não podemos ir à igreja para adorar, para orar, para nos reunir, façamos os cultos domésticos. Aproveitemos esse tempo para nos aprofundar na palavra do Senhor, para conhecer melhor os projetos dele. Nos aproximar desse Deus maravilhoso. Vamos estreitar o nosso relacionamento com ele e esperar. Esperar porque ele vai vir nos buscar. Essa é a promessa dele. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Jesus vai vir buscar aqueles que estiverem esperando, que são aqueles que creem, que confiam, que o amam de todo o coração. Busquemos todos os dias esse amor, esse relacionamento, essa aproximação com o Rei. É o Rei, é o Rei. Nós só temos a ganhar de estar aos pés do Rei. É o Todo-Poderoso, misericordioso, bondoso, que deu seu Filho único, seu Filho unigênito. Vamos querer viver esse projeto maravilhoso. Eu te convido agora para fazer uma oração, para nós encerrarmos esse momento dessa palavra maravilhosa. E te convido a estreitar o seu relacionamento com Deus. Ele vai vir buscar você e a mim, que estivermos esperando, tá? Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço por essa palavra maravilhosa, por essas promessas maravilhosas, por esse ensinamento, pelo sangue derramado da cruz do Calvário. Eu te agradeço pela minha família, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de mim. Aleluias. Senhor, eu intercedo nesse momento por todos os que sofrem, todos os enlutados, todos os doentes, todos os enfermos, os temerosos. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda, dá vitória, fortalece, supre, Papai, conforta, consola. Se conosco, Senhor, porque sem ti nós não somos nada. Aleluia. E nos prepara, nos perdoa nossos pecados, limpa nossas mãos, os nossos corações. Nos prepara, Senhor, e nos leva para morar contigo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. Abençoa a sua igreja na face da terra. Abençoa todo aquele que sofre. Senhor, visita os presídios, os enfermos, ó Pai. Ó Pai, sara a nossa nação, Pai. Cumpre suas promessas em nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém.